É sobre este Dia da Vitória que vamos falar com o historiador Adelino Cunha. Olá, boa noite e bem-vindo. Começamos pelo discurso de Vladimir Putin. À luz do que têm sido os discursos dos últimos anos, este foi diferente em algum aspecto? Boa noite. É curioso, nós ficamos aqui uma grande expectativa sobre o que é que Putin iria dizer e queria fazer. E parece-me que houve uma certa dissonância entre aquilo que eram as nossas expectativas e aquilo que ele realmente disse. Há dois pontos que me parecem relevantes no discurso desta manhã, embora tenha ficado muito aquém daquilo que nós fomos querendo com expectativas. Da parte dos russos, nunca houve nenhum tipo de indicação de que iriam dizer aquilo que nós queríamos que ele nos dissesse. Ele colocou a justificação e a própria fundamentação do regime do lado da história, ou seja, sobre os ombros frágeis da história, tentando mobilizar muito o discurso nacionalista, não vem um inimigo externo que está a ameaçar a própria Rússia e muito assente naquela morte, nós falamos aqui ontem, do sacrifício da glória da grande guerra patriótica. Por outro lado, foi novamente claro a reafirmar que o grande inimigo na percepção dos russos que é a NATO, e foi um pouco mais longe, ou seja, ele apontou mesmo o dedo aos próprios norte-americanos. E aí foi claro, dizendo, penso eu, que aquela ameaça que está muito pendente sobre os russos, que é o alargamento da NATO, desde a Cimeira de Bucareste de 2008, que existe a expectativa de que a NATO possa chegar até às fronteiras do espaço vital dos russos, que isso possa ter como fim, se calhar no limite, até provocar uma mudança a longo prazo dentro do próprio regime da Rússia. Não tendo dito aquilo que nós queríamos que ele dissesse, e fomos só nós que criámos a expectativa sobre o que é que ele deveria dizer, esses dois já se parecem bastante relevantes. Porque os discursos do regime russo acabam sempre por falar para dentro, não há essa preocupação com o papel no plano internacional. Aliás, ele para fora, connosco ele fala com as armas, não é? Portanto, para dentro ele teria que fazer este discurso. É um discurso muito interessante no sentido histórico, porque ele faz o apelo direto à memória das pessoas que tiveram ou que têm parentes que morreram na Segunda Guerra Mundial. E dificilmente haverá na Rússia uma família que não tenha tido um parente, um familiar mais ou menos próximo, um amigo que não tenha estado envolvido na guerra. E ele, ao dizer isto, e até apelar aos jovens, que eles estão, no fundo, a fazer a guerra dos pais e dos avós, que vale a pena derramar o sangue pela pátria, na nossa perspectiva ocidental, é um discurso que nos parece um pouco já datado, até fora do contexto. Na Rússia, que é um país autocrata, é um país pós-imperial, isto é um discurso que faz sentido e que mobiliza bastante as gerações mais novas. Mas é um exercício de propaganda, essa comparação, não é? Nesta perspectiva para nós será, ou seja, é uma construção um pouco artificial da própria história, mas eu diria que o facto de nós acharmos que ele está a perder um pouco o contacto com a realidade não nos devia retirar eficácia na nossa perspectiva de análise. Eu quero-me parecer que nós, demasiadas vezes, e quando digo nós falamos dos europeus, genericamente dos ocidentais, se quisermos, enquanto pessoas que têm um certo conjunto de valores, tendemos muito a fazer juízos de valor sobre o Putin. Achamos que ele é um perigoso nacionalista, que é um herdeiro dos czares, etc. Esse tipo de críticas, sendo até verdadeiras, alivia-nos muito, mas não resolve nada. Porque a questão que se mantém desde que a guerra começou é como é que nós vamos, no fundo, construir um caminho para fazer a paz. E não se ouve ninguém falar sobre isso. Como é que se pode começar a construir a paz? Fala-se muito sobre até onde a Ucrânia pode ir, qual o grau de exaustão que nós estamos dispostos a levar os ucranianos. Fala sobre como é que a Rússia poderá deixar ou poderá desistir. E uma derrota da Rússia será uma derrota de uma potência nuclear. A derrota da Ucrânia, por via da humilhação, será a perda de todos os sacrifícios ao longo deste tempo de guerra. Portanto, haveria aqui um tempo, se calhar, para se pudesse colocar o pé na porta e começar a negociar de forma séria e concertada. Falta muito aqui alguém que faça esse esforço de dar sentido àquilo que se passou até agora, não apagando, evidentemente, tudo aquilo de mal que está para trás. Parece haver uma falta de estratégia a este ponto. Eu penso que as partes estão todas empenhadas em levar a guerra até um ponto de não retorno. E isso é que será realmente perigoso. Há aqui uma parte... Mas aconteceu, por exemplo, em 2014, e o facto de não ter havido consequências para o que aconteceu também acabou por abrir portas ao que estamos a viver hoje. Sim, eu vou dizer isto, enfim, com uma certa prudência, de ambos os lados. Ou seja, da parte dos russos, eles sentiram-se legitimados para poder intervir naquilo que é o seu espaço vital, e a Rússia tem este problema. A Rússia necessita ter uma fronteira externa com o Ocidente, porque a Rússia foi invadida duas vezes, pelos nazis e pelo Napoleão, e não tem fronteiras naturais, não tem barreiras que impeçam as invasões. Na perspectiva dos russos, é importante criar este tampão. E esta Ucrânia nova que vai surgir, e há pessoas que já dizem isto, felizmente, que não diziam há algumas semanas, vai surgir um novo país entre a Rússia e a Europa Ocidental. Ou seja, uma parte da Ucrânia será a fronteira oriental da Rússia e a fronteira ocidental da Europa. Ninguém se levou demasiado a sério quando a Crimeia foi anexada, inclusive a ONU, porque o secretário-geral da ONU visitou a Rússia depois da anexação e não houve nenhuma referência a isso. E os russos também não levaram demasiado a sério a capacidade de resistência dos ucranianos. Também não anteviram, penso eu, o volume de armas, que é quase obsceno, que está a ser colocado nas mãos dos ucranianos. Sim, para se defenderem,
Mas eu pergunto se não haverá aqui nenhum tipo de limitação também moral a esta circunstância de estar a armar um país sabendo, e eu acho que é profundamente hipócrita dizer o contrário, sabendo que os ucranianos dificilmente irão recuar para as fronteiras antes da guerra. E esta é uma discussão que a NATO não quer fazer, no fundo, se está ou não a NATO a fazer esta guerra com a Rússia por interpostas pessoas. Porque o receio da Rússia é este, é que a NATO quer enfraquecer a Rússia para provocar uma mudança de regime na própria Rússia. E quando diz NATO, pode estar a falar maioritariamente dos Estados Unidos? Sim, aliás, foram os americanos, com fortes reservas dos franceses e alemães, que na Cimeira de Bucareste, da NATO, fizeram questão de colocar uma declaração de boas-vindas à Ucrânia e à Geórgia. Todas as pessoas disseram depois que a diplomacia iria travar essa circunstância, que a NATO jamais iria alargar, mas ficou escrito. E para os russos, o ter ficado escrito, esta manifestação de interesse, eu acho que é mais do que uma provocação. E, no fundo, alimentou aquilo que é um medo difuso de que o inimigo possa estar a aproximar-se das suas fronteiras. E vamos olhar para essa noção de inimigo e no cenário oposto e de claro afastamento neste dia da vitória que assinala a rendição nazi em 1945, mas esta é uma vitória dos aliados e da União Soviética sobre os nazis. Ou seja, há uma espécie de uma união e este dia da vitória é todo sobre uma desunião entre o que foram outrora aliados. A pergunta é muito pertinente, porque para nós europeus, se calhar a guerra começou com o desembarque na Normandia, quando os aliados iniciaram o desembarque. Para os russos, a guerra começou com a tomada de Berlim. Aliás, os soviéticos abriram uma corrida louca para ver quais os seus generais queriam tomar Berlim em primeiro lugar. E neste percurso, desde a União Soviética até Berlim, os russos acharam um rastro de destruição, de pilhagens, de violações verdadeiramente atroz. O espírito de vingança que moveu os soviéticos contra a Alemanha teve níveis dificilmente hoje em dia descritíveis. Mas, de facto, a questão é essa. A perspectiva dos europeus, enfim, dos americanos, se quisermos, é que a guerra foi vencida pelos aliados, inclusive pela União Soviética. Os soviéticos viram de uma forma bem diferente. Aliás, a própria designação... guerra patriótica. Exatamente, de libertação da União Soviética da opressão ou dos opressores foram os nazis. Com muitos países pelo meio a terem tido papéis eventualmente relevantes neste avanço do regime nazi rumo à União Soviética. A pergunta tem a ver pelo facto de ser uma apropriação do que aconteceu na Segunda Guerra, se faz parte da propaganda russa e até porque houve muitas referências à desnazificação em relação ao que está a acontecer na Ucrânia. Exatamente. Aliás, houve uma altura que nós confundimos um pouco este discurso com o batalhão de Azov e não penso que fosse essa referência. Eu acho que teve a ver com o discurso de hoje do Putin, ou seja, era mobilizar a nação novamente para a glória da guerra, ou seja, dar sentido aos sacrifícios, ir para a guerra, defender a pátria dos nossos pais, dos nossos avós, faz sentido e fez sentido. Aliás, o discurso dele, todo ele, é voltado para as famílias dos 26 milhões de soviéticos, enfim, militares e civis que morreram. A comparação com a Segunda Guerra acaba por ser abusiva? Sim, mas o que ele procura é um discurso de mobilização. Se nós acreditamos que, de facto, ele está, de certa forma, a reconfigurar aquelas fronteiras externas e que está a apostar muito no espaço geográfico da antiga União Soviética, este discurso faz sentido. Até porque Putin não tem necessariamente uma ideologia. Ou seja, a União Soviética, quando foi construída pelos marxistas, pelos bolcheviques, tinha um sentido histórico. Ou seja, havia uma concepção do mundo que era um movimento operário que queria, no fundo, tomar o poder nos diversos países. Putin não tem essa ideologia, não tem uma mundivisão. O que ele tem, no fundo, é uma identidade baseada em duas vitórias. Na vitória da Segunda Guerra Mundial e agora na vitória de 2014. É este discurso no qual assenta aquilo que é a identidade da Rússia moderna. E é isso que é perigoso do ponto de vista histórico, porque está a haver uma manipulação e uma apropriação da nossa memória coletiva, mas sim que nós, europeus, tínhamos tido... acho que houve um certo desprezo intelectual, e continua a haver, por aquilo que Putin diz, e eu compreendo isso, mas esperava das elites europeias, ocidentais, que também o debate pudesse ser feito nesses termos. Os discursos de hoje foram importantes, bons discursos sobre a liberdade, mas não houve nenhuma ação mesmo que simbólica que juntasse os antigos aliados, a Grã-Bretanha, a França, os Estados Unidos e os outros países europeus. Eu acho que estamos a desvalorizar demasiado Putin e estamos a colocar demasiadas etiquetas, não fazendo um esforço para compreender, de facto, o que se passa do outro lado. E vou assim neste ponto. É uma potência nuclear. E a guerra com uma potência nuclear não será um desfecho tradicional como tem sido as anteriores guerras. Muito obrigada, Adelino Cunha, historiador, aqui neste Jornal da Meia-Noite, pela sua análise.